esse é um resumo do livro Cérebro do Futuro, a revolução do lado direito do cérebro do autor Daniel Pink. Se você é um cara que está procurando saber quais são as habilidades que o profissional do futuro tem que ter, você tem que ficar ligado nesse livro aqui porque ele dá umas dicas muito interessantes sobre quais são as habilidades do profissional do futuro. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a introdução e depois nos próximos vídeos eu vou detalhando ele um pouco mais. Eu vou falar sobre a era conceitual, que segundo o autor é a era em que nós estamos entrando agora e deixando a era da informação. Aí ele vai falar por que isso está acontecendo nesse tópico da abundância, As e a automação, que são os 3 As aqui que estão fazendo com que a gente saia da era da informação e vá para a era conceitual. Vou falar um pouco sobre High Concept e High Touch, que é o que está movendo também esse movimento. E especificamente, quais são as habilidades que o profissional tem que ter, que o profissional precisa desenvolver, além daquelas que ele já tem. São esses 6 sentidos que o Daniel Pink coloca. Ele se baseia principalmente na premissa daquele conceito lá dos anos 60 do Roger Spearman, que o cérebro tem o lado esquerdo e o lado direito e que o lado esquerdo está associado mais à lógica, mais à matemática, e o lado direito está associado mais ao lado artístico e por aí vai. A gente sabe que esse conceito é muito mais lenda, porque o cérebro ele funciona como um todo. Existem inúmeras teorias hoje em dia provando isso aí, que ele funciona como um todo, mas o conceito ficou. Então, o que quer dizer do lado direito do cérebro é que é o seu lado mais criativo, mais artístico, mais empático, e é sobre isso que o Daniel Pink concentra o livro. Este somado com o lado esquerdo. Então, começando, o livro passa pela era conceitual, que é a era pós-era da informação. O cérebro do futuro ele coloca como High Concept e High Touch, visto que o High Tech já é pré-requisito básico. É igual o produto hoje que quer se diferenciar pela qualidade. Não, qualidade hoje todos os produtos têm que ter, todos os serviços têm que ter, apesar de que alguns ainda falham um pouco nesse quesito, mas high-tech não é diferencial. Então, o lado direito é apenas diferente do esquerdo. O esquerdo coloca como sequencial e o direito como simultâneo. O esquerdo especializado em texto e o direito especializado em contexto. O esquerdo analisa pormenores e o direito uma visão em conjunto. São as principais diferenças, então, do lado direito e do lado esquerdo, aí começando a ideia do cérebro do futuro. High Concept, segundo Daniel Pink, é a capacidade de enxergar padrões e oportunidades, de criar beleza emocional, de compor uma narrativa envolvente e de combinar ideias aparentemente não relacionadas para criar algo inédito. É aqui o conceito de criatividade, onde ele entra, em que você mistura 2 coisas basicamente não muito novas e gera uma terceira ideia aí, uma fusão de ideias, uma terceira coisa inédita. Essa é a ideia do High Concept. O High Touch é a capacidade de estabelecer a empatia com o semelhante, compreender as sutilezas das interações humanas, de encontrar alegria íntima e suscitá-las nos outros, e ir além do superficial em busca do sentido e propósito. E essa é a palavra que vai fazer a diferença se você quiser vender alguma coisa. O consumidor hoje busca sentido e propósito. As pessoas que dominam essas aptidões do High Concept e o High Touch, essas aí ditarão o ritmo da nova vida moderna. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente quais são essas aptidões, essas habilidades. Ainda na era conceitual, existem as atividades tipo E e tipo D. A visão além da dualidade do esquerdo-direito. O enfoque do autor em atividades do tipo E, típicas do lado esquerdo do cérebro.
As tipo D são típicas do lado direito do cérebro. As do lado E são muito valorizadas ainda nas empresas, muito ensinadas em escolas, mas não são o suficientes. É a matemática, são as regras de gramática, são as informações que você decora. Essas são as habilidades específicas do tipo E. Mas há necessidade de adicionar, então somar as atividades do tipo D, simultâneas, metafóricas, estéticas, contextuais e sintéticas. As do E são as sequenciais, literais, pragmáticas, que a escola tradicional foca, que a empresa tradicional foca e, aliás, até preza por isso. Tá, e agora avançando aqui no mapa de raciocínio, a gente vai ver 3 razões principais atuais e que estão avançando muito em por que nós precisamos somar as habilidades do tipo E, precisamos somar as atividades do tipo D, do lado direito do cérebro. Então, as 3 razões apontadas como as principais são a abundância, a ásia e a automação. Olha lá, abundância, por quê? Olha só um exemplo. Depósitos pessoais. 13% das casas são o segundo imóvel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam mais em saco de lixo do que outros países gastam com tudo. Tá vendo como a gente tem muita abundância hoje, principalmente nos Estados Unidos? Se você for pensar quantos tipos de escova de dente a gente tem hoje? Olha a infinidade de coisas que tem. Tipos de saco de lixo, quantos tipos de tudo. Hoje você consegue comprar ali no Mercado Livre basicamente tudo que você quer. É difícil você não encontrar alguma coisa que possa ser comprado via internet. Isso destaca a abundância, as coisas estão muito disponíveis. Outra coisa é produto trivial e utilitário sendo transformado em objeto de desejo, como um grande designer assinando escovas de banheiro. Então você consegue comprar a assinatura lá do designer por 3, 10 reais. A abundância diminui a sensação de felicidade e aumentou a busca por transcendência. Uma vez que você colocou as coisas como lugar comum, regra de mercado se tudo está disponível de uma forma fácil, então a busca pelos objetos ela diminui um pouco, né? Vejam uma curiosidade: o mercado de velas movimenta 2,4 bilhões de dólares. Por que alguém usaria velas quando tem eletricidade em abundância? Óbvio que não está usando vela para o princípio para o qual ela foi construída, que foi gerar aquela luminosidadezinha, ainda que pouco. Então os produtos estão muito abundantes. Vamos para o segundo A aqui, a Ásia. Custo de vida em países como Índia e China é muito baixo, comparado ali com Estados Unidos, Canadá, Brasil e por aí vai. O conhecimento tipo E está cada vez mais disponível e todos falam inglês. Então, cada vez mais essas pessoas irão fazer os trabalhos do tipo E, o tipo lógico, trabalhos tipo programação, contabilidade. Cada vez mais eles vão fazer esse tipo aí. E o detalhe é que vão fazer muito mais barato do que os brasileiros e americanos. Por exemplo, os programadores. Então, vem aí o segundo A. Tem abundância, está tudo disponível. Tem a Ásia vindo aí fazendo a coisa muito mais barata. E aí a terceira é a automação, né? O exemplo do John Henry versus o Kasparov. Vou botar o link aqui, o link de um podcast que eu fiz sobre esse tema do John Henry versus o Kasparov. Ambos trabalhadores de eras diferentes. O John Henry, trabalhador da era industrial, e o Kasparov, um trabalhador, vou colocar aqui, da era do conhecimento, que foram ultrapassados pelas máquinas. O John Henry foi ultrapassado pela máquina a vapor e o Kasparov pelo Deep Blue da IBM, ou seja, passou o conhecimento. E ambos são colocados como o fim de uma era e início de uma outra. A do Kasparov já foi em 1997, então já está
finalizando a era do conhecimento e começando a outra era. As máquinas e algoritmos são muito melhores do que os humanos na execução de atividades do tipo E. E são hoje perfeitamente capazes de substituir o lado direito do nosso cérebro, mas não são capazes de pensar no que programar ainda. Então, para fechar esse vídeo inicial sobre o cérebro do futuro, a gente tem aqui a era conceitual iniciando, ou seja, já iniciou a era conceitual, que pede as habilidades, além do tipo E, as habilidades do tipo D, do lado direito do cérebro. E a gente tem o que está acontecendo, ou seja, por que a gente deve desenvolver essas habilidades do tipo D. Vejam que tudo está disponível de uma forma barata. A Ásia está trazendo ou está fazendo tudo de uma forma de um custo mais baixo, ou seja, as habilidades do tipo E estão virando commodities também, como todas as outras coisas que eu falei na abundância. E ainda por cima a gente tem a automação, que as habilidades do tipo E tem tudo a ver com a automação. Os caras conseguem fazer aqui algoritmos para substituir as atividades humanas perfeitamente. E cada vez mais atividades humanas estão sendo substituídas pela automação. Então são esses 3 As que estão ameaçando então o profissional de hoje. No próximo vídeo a gente fala sobre o conceito High Concept e High Touch e quais são as 6 sentidos ou as 6 habilidades que então o profissional precisa ter para evitar isso aqui, para não querer bater de frente, não querer trabalhar diretamente em cima ou ir contra o mercado de abundância, ir contra a Ásia, ir contra a automação, porque você vai perder. Então você tem que ter uma outra estratégia, tem que ter outras habilidades desenvolvidas, além dessas aqui, para assim superar essa ameaça desses 3 As aqui. Legal, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Não esqueça de deixar o seu like aqui.